Então, a aula de hoje é a continuação da aula passada e nós vamos introduzir a ideia de vetores densos, mas antes de introduzir essa ideia, eu gostaria de terminar a discussão sobre como é que a gente compara dois vetores, né? Que vetores são esses? São os vetores que representam as palavras numa matriz termo por termo. Então, o PPMI, formalmente, ele é definido da seguinte forma. Você pega a probabilidade de que duas palavras ocorrem juntas no corpo de documentos, tá? Bom, e normaliza essa probabilidade pela probabilidade delas ocorrerem independentemente. Uma coisa é você medir quantas duas palavras ocorrem juntas, porque no contexto faz sentido elas ocorrerem juntas. Mas elas também podem ocorrer no mesmo documento por mero acaso. Bom, ocorrer por mero acaso significa que a ocorrência delas no documento seria independente uma da outra. Então, você pega a probabilidade conjunta delas aparecerem juntas e normaliza pelo produto das probabilidades delas ocorrerem no documento, né? Bom, então isso aqui é uma forma de eu medir o quanto as palavras ocorrem juntas, não por acaso, ocorrem juntas porque faz sentido usar as palavras juntas. Bom, log 2 aqui é só para normalizar essa história, mas, enfim, a gente adora um logaritmo aí no meio do caminho, né? Esse que é chamado de Pointwise Mutual Information, né, essa fórmula daqui, tem um pequeno probleminha, né? Bom, primeiro, isso aqui pode ficar negativo, né? E pode, na verdade, variar para o infinito, por causa do logaritmo aqui, né? Então, não é uma coisa muito boa. Então, a gente gostaria de jogar fora os números negativos, né, e normalizar essa história para não ficar varrendo para o infinito. Como é que a gente faz isso? Aí tem uma outra medida, que vai ser uma medida de semelhança entre as palavras da mesma forma que a anterior, mas que não tem aqueles dois últimos problemas. Essa outra medida é chamada de Positive Pointwise Mutual Information. Então, é informação mútua, mas só quero a parte positiva delas. Bom, o que a gente faz com os negativos? Transforma em zero. Então, se isso aqui for negativo, transforma em zero. Ou seja, é o máximo dessas duas coisas. O negativo vira zero, positivo continua positivo. Então, isso aqui é a parte fácil da história. E aí, como é que a gente vai computar essa PPMI? A gente vai estimar a frequência com que as palavras ocorrem juntas, tá? Contexto aqui, às vezes aparece contexto só, mas é context word, são duas palavras. Uma que a gente chama a palavra em si e a outra a palavra de contexto, né? A palavra que ocorre próximo da primeira, né? Então, o F e J é o número de vezes que a palavra I, eu numerei as minhas palavras, aparece junto com a palavra J, tá? Bom, só que eu quero normalizar isso pelo total. Então, eu divido essa frequência pelo somatório das frequências de qualquer palavra aparecer junto com qualquer outra palavra, né? Esse W aqui são as palavras que eu estou considerando, o C é o total de palavras que eu considero no contexto. Então, esse somatório aqui vai me dar todos os pares de palavra, contexto, palavra, contexto, né? Bom, aí essa notação aqui é um pouco esquisita, mas ela com uma certa frequência é usada. Então, imagina que eu pegue e esqueça o J. O que é esquecer o J? Eu somo esse valor aqui em cima do J. Não, J varre o quê? J varre as palavras de contexto. Então, o P e asterisco é quando eu somo os contextos. O denominador continua igual. E quando tem asterisco J? Asterisco J é o contrário.
eu somo os F e J em cima do I, em cima das palavras. Denominador é a mesma coisa. E defino o PPMI da palavra I com a palavra J como sendo, bom, se é negativo, pego zero. Se é positivo, é o logaritmo da base 2 do probabilidade delas ocorrerem em conjunto, dividido pela probabilidade da palavra ocorrer, multiplicado pela palavra de contexto ocorrer, né? Essa aqui é a palavra de contexto. Isso aqui é mais complicado do que parece. Para começo de conversa, tudo que eu estou falando aqui tem pronto, né? Ou seja, quando a gente for usar essas coisas lá no Hugging Face ou no PyTorch, você não precisa lembrar dessas formas. Você basta lembrar da ideia do que é PPMI. PPMI é a probabilidade de duas palavras ocorrerem, ou estima a probabilidade de duas palavras ocorrerem juntas, usando a frequência com que elas ocorrem nos documentos. Isso é computado, tem uma função para fazer isso, né? Não precisa lembrar das formas. Mas vamos dar uma olhada de como é que seria isso. Eu aqui peguei aquelas palavras usuais lá que eu tinha usado no exemplo, elas ocorrem aqui nas linhas, então isso aqui é um dado, as palavras em si. E eu vou olhar o contexto. Eu vou pegar essas 5 palavras e imaginar que essas palavras, 5 palavras, são o contexto. Na verdade, essa matriz aqui seria uma matriz quadrada com uma linha para cada palavra, uma coluna para cada palavra. Eu só estou fazendo aqui uma coisa menorzinha para poder caber na tela, né? Então, aqui indica que a palavra sharing aparece poucas vezes junto da palavra computer. Cereja aparece poucas vezes com a palavra data, result, mas cereja aparece com uma frequência alta junto da palavra pie, né? Torta de cereja. E com açúcar também. Então, você vê que dessas 4 palavras, olhando para essa matriz aqui, claramente, essas 2 palavras têm alguma coisa a ver uma com a outra, né? Os números aqui são muito maiores do que aqui. E, da mesma forma, essas 2 palavras aqui têm mais a ver com essas 3 aqui. Claro, esse pedaço da matriz é maior do que esse pedaço aqui, os números que aparecem, né? Esses números que aparecem embaixo, na última linha, são simplesmente a soma das colunas, né? Então, 4997 é a soma disso daqui. E aqui são as somas do que aparece nas linhas. E o 11.716 é a soma total. Tá legal? Então, o que é esse, por exemplo, se eu pegar como sendo W a palavra information e C a palavra data, elas ocorrem nos nossos documentos que a gente está olhando, o conjunto de documentos é chamado de corpos, né? No caso aqui, a gente está olhando, são dados reais, tá? A gente está olhando a própria Wikipedia numa certa data, né? Então, a palavra information e a palavra data ocorrem juntas em 3.982 vezes. Caramba! Então, cadê aqui? O FIJ é essa história daqui. Bom, o que é esse somatório do denominador? Todas as possíveis ocorrências de pares de palavras. Isso aqui é o somatório de todas as palavras que ocorrem, que a gente escolheu para analisar, todas as palavras que a gente está tentando entender como contexto, e o IFJ é a probabilidade de uma palavra ocorrer junto com a outra para todos os pares de palavras. Bom, o que é o denominador, então? Esse somatório aqui no final, essa soma aqui, esse total aqui, né? Então, a probabilidade de que 2 palavras, information e data, ocorrem juntas é estimada por esse número aqui. Bom, o PW igual a information, no fundo, é isso aqui. Eu joguei para o alto o segundo, o J, né? As coisas que ocorrem como contexto. Eu peguei só o I, né? Então, o I é o information,
né? E o que é jogar fora todo mundo? Ah, na verdade, eu olhar a linha do information, a soma da linha do information, né? Isso aqui é a soma dos segundos elementos quando eu fixo o i sendo igual a information. Então, está aqui já, 7703. Então, a probabilidade do information aparecer é essa conta daqui. E a mesma coisa com data. Só que data não aparece nas palavras que eu estou considerando, aparece nas palavras que eu estou considerando como contexto. Então, data está aqui. Então, esse é um caso dessa formulinha aqui, onde eu somei em cima do i. Bom, o que é somar em cima do i para data? É pegar esse valor aqui, 5.000, não sei o que lá e tal. Então, fazendo essas contas aqui preliminares, a gente pode, então, computar qual é a o PPMI, o Positive Pointwise Mutual Information, de informação e dados. É o logaritmo da base 2 desse número aqui, que é o FIJ, aqui, dividido pelo produto desses dois, está aqui. Então, a informação mútua positiva entre information e data é esse númerozinho aqui menor do que 0,1. Tá? Bom, esse 0,994 é o... Onde é que eu vou parar ele? Ah, é o... Aqui está aproximado, né? Esse aqui, esse 0,09, é o 0,944. Está ele aqui, né? Então, o que essa matriz aqui é? Bom, eu fiz uma conta preliminar, essas contas preliminares aqui de dentro, né, sem aplicar o log na base 2, são essas contas aqui. Aí você aplica o log na base 2, quer dizer, sai dessas contas aqui no meio para essa aqui do lado de fora e constrói essa segunda matriz. Bom, o que eu fiz aqui? Na verdade, eu peguei os documentos e fui vendo pares de palavras que ocorrem nos documentos e contando a frequência. Uma vez que eu faço isso, eu aplico essas fórmulas e construo essa matriz aqui. Se você olhar para a cara dessa matriz, tem uma coisa interessante. A linha de Sherry tem 000 e aqui uns números maiores. Bom, claro, né? Sherry não tem nada a ver com cereja, né? Não tem nada a ver com computador, com dado e com resultado. Então, é razoável que seja zero. Agora, cereja deve ocorrer com frequência junto com a palavra pai, né? Cereja, a palavra, pai, o contexto. Realmente isso aqui é alto. Mesma coisa com açúcar. Aqui embaixo tem uma outra coisa curiosa, né? Informação aparecer junto com o computador, tem um númerozinho aqui, até não é tão alto quanto esses, mas é um pouquinho mais alto. Informação com dados, é um númerozinho aqui. Gozada é que a palavra informação aparece com mais frequência junto da palavra result, não da palavra dados. No certo sentido, o que isso aqui, esse 028 está me dizendo, é que informação está mais associada à noção de pegar um resultado e fazer alguma coisa com o resultado do que olhar para dados. Muito frequentemente a gente usa a palavra informação como sinônimo de dado. Não é verdade. São duas coisas muito diferentes. Dado é uma coisa objetiva. Dado. A temperatura é 40 graus. Sei lá, hoje está fazendo até mais frio, mas a semana passada, qual era a temperatura quinta-feira? 40 graus. Tá? Isso é um dado, um fato. O que assim, esse dado 40 graus estava me dizendo na quinta-feira passada? Eu interpreto aqueles 40 graus no finalzinho do inverno como uma coisa assim surpreendente. Então, o dado 40 graus me dava muita informação. Informação é uma medida da surpresa que o dado causa numa pessoa. Existe uma definição precisa do que é information, mas se vocês pensarem que dado é uma coisa objetiva, fria, e informação é a surpresa que aquele dado te dá, quando você olha para a cara dele, 40 graus numa quinta-feira em agosto, é surpreendente. Então, teria muita informação quando dissesse para você, puxa vida, ontem fez 40 graus.
Se eu dissesse para você que ontem fez 40 graus, no, sei lá, em dezembro, janeiro, tem muito menos informação, porque é mais provável que faça 40 graus. Então, um dia desse eu posso até explicar para vocês a diferença entre conhecimento, dado, informação, mas aqui já me dá uma pista de que informação é mais usada junto com o resultado do que informação é usada com dados. Isso não é inteiramente surpresa, mas também não é tão óbvio assim. Aqui o 4.3 vai ter mais óbvio, né? Bom, então, essa matriz aqui, que a gente, na verdade, criou a partir de uma tabela de co-ocorrência, isso aqui é computado. Você olha para a cara dos documentos e faz, conta isso daqui. Aí usa essas formulinhas aqui e produz uma tabela intermediária que depois é produzida, é usada para fazer essa tabela final. Tá? Bom, então o vetor que representa a palavra informação não é esse aqui, nem esse daqui. O vetor que agora representa a palavra informação passaria a ser esse aqui de baixo. O que esse vetor está me dizendo? A expectativa que você tem dessa palavra ocorrer junto com essa, com essa, com essa ou com essa. Tá? São coisas diferentes. Tá? Bom, eu já usei essa história de informação mútua para uma outra coisa completamente diferente. Analisar dois esquemas, duas tabelas, né? Quer dizer, bom, nessa tabela aqui, o que se parece com o que naquela outra tabela lá? Tá? Então, é uma maneira de alinhar tabelas, usando a ideia, a mesma intuição que eu estou tentando explicar para vocês. Então, até agora, no final das contas, eu mostrei para vocês maneiras diferentes de representar palavras por vetores e medir semelhança entre esses vetores que representam essas palavras e, por tabela, semelhança entre as próprias palavras, né? Então, quais são as matrizes que a gente usou? Uma matriz que tem palavras nas linhas e documentos nas colunas. O que essa matriz essencialmente captura? A frequência de ocorrência de uma palavra no documento. As matrizes termo-termo, ou palavra-palavra, elas capturam em cada entrada a frequência com que uma palavra ocorre perto da outra. Essa noção de contexto é ocorrer perto. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos também. Tá bom, então as minhas palavras se transformaram em vetores. E aí o que eu faço com isso? Bom, para começo de conversa, você pode medir quão semelhante duas palavras são. De que maneira? Eu posso medir usando o TF-TF. TF-DF é melhor do que a distância de cosseno, né? Ou usar essa história do PPMI que eu acabei de mostrar para vocês. Então, já tem uma coisa aqui um pouco estranha, porque onde é que foi parar a semântica das palavras? Onde é que foi parar o significado das palavras? Onde é que eu vou descobrir se duas palavras são sinônimas ou são parecidas? Em lugar nenhum. Essa nossa discussão aqui não tem nada a ver com semântica. Essa nossa discussão transforma palavras em vetores e aí a gente como? Computando. E o que eu faço com esses vetores? Computo similaridade lá para o que vocês quiserem, né? Tudo virou dado, computação, né? Nada de filosófico, coisa parecida, tá? Bom, aí a gente pode usar isso para quê? Posso medir, por exemplo, a semelhança entre dois documentos. O que é importante em semelhança de dois documentos? Eu posso detectar plagiarismo, posso fazer recomendação, se você gostou desse paper aqui, também tento ver aquele outro que é próximo desse. Como é que eu medi semelhança? Bom, medir semelhança por TF-DF, tá? Então, não tem muitas aplicações e, na verdade, não tem muita confusão, é fazer conta, tá? Bom, e aí, a semelhança entre palavra com palavra. Isso aqui é a semelhança de palavra, documento com documento. Isso aqui é palavra por palavra. Você pode estar escrevendo um texto e, de repente, você quer
tirar uma palavra e colocar outra, porque fica meio chato você ficar repetindo a mesma palavra várias vezes no mesmo texto. Tá bom, uma maneira de fazer isso é você procurar quais são as palavras semelhantes. Bom, semelhantes sob que ponto de vista? Semântica, não, nada disso. Semelhantes do ponto de vista de vetor. Então, pega lá os vetores que representam as palavras, computa a distância entre a palavra que você quer substituir e todas as outras, e pega as 10 mais próximas. Pronto. Né? Onde é que foi parar a semântica? Em lugar nenhum. Ah, bom. Bom, isso termina essa primeira parte dessa apresentação, onde a gente mostra de uma maneira bem prática, isso tudo está implementado. Se vocês pegarem um livro do Hugging Face, lá, aquele livro, o segundo livro que está na nossa lista, tudo isso aí está pronto, né? Agora a gente vai passar para atacar um outro problema. Então, imagina que, como eu disse no começo desse nosso papo, imagina que você tenha 10 mil documentos, não, 10 mil palavras e 100 mil documentos. Se vocês fizerem qualquer uma dessas matrizes que eu falei para vocês, a matriz vai acabar tendo um monte de zeros. Então, cada palavra vai ser, como eu tenho 100 mil documentos, se for na matriz termo documento, cada termo vai ter um vetor de 100 mil posições. Haja zeros aí pelo meio do caminho. E isso não é bom. Tá? Não é bom porque é perdulário do ponto de vista de armazenamento. Agora, é pior do que do ponto de vista de implantar aquelas aplicações de linguagem natural que eu comentei algumas vezes. Esses vetores muito esparsos não são bons, eles não levam a bons resultados. A gente gostaria de representar palavras por vetores mais densos, densos no sentido de vetores serem bem menores e terem muito menos zeros. Esses vetores densos para representar palavras não são vetores com 100 mil dimensões. A gente está supondo algo menor do que 1.000 dimensões, né? O mais típico desses vetores tem 700 e não sei quantas posições. Um que é bastante usado, né? Dificilmente vai ser um vetor com mais do que 1.000 posições. Mas isso, para a gente fazer, eu não posso fazer da maneira que eu expliquei para vocês até agora. Eu tenho que fazer de uma outra forma completamente diferente. Então, existem várias formas de você criar esses vetores que eu estou chamando densos para representar palavras e aí usar esses vetores densos para implantar as nossas aplicações. De novo, você, na verdade, não precisa computar coisa nenhuma, você já baixa esses vetores para um dado vocabulário. Não tem isso aí tudo pronto. A ideia básica por trás disso que eu estou falando vem de uns papers de 10 anos atrás e é popularmente hoje em dia conhecido como Word2Vec, palavra para vetor, ou seja, como você representar palavras para vetores. E às vezes a gente escuta o pessoal dizer, vamos fazer aqui o embedding das minhas palavras. Bom, o que significa isso? O embedding que o pessoal se refere é exatamente transformar palavras em vetores, né? Bom, qual é a ideia básica, a intuição básica desse Word2Vec, né? Até agora, qualquer uma daquelas matrizes que eu mostrei para vocês, elas começam você contando quantas vezes uma palavra ocorre no corpo de documentos junto com outro, tá? Isso é básico, não importa o que a gente vai olhar daquilo que eu já mostrei até agora. Só que, em vez de fazer isso, o Word2Vec faz uma coisa diferente. Imagina que você queira criar uma rede neural, um classificador, quer que seja,
que me responda a seguinte pergunta: será que uma certa palavra ser, que eu vou chamar de palavra de contexto, né? Será que essa palavra ser ela aparece no meu conjunto de documentos com frequência junto com a palavra W? Quer dizer, se eu estiver olhando para a palavra W, qual é a chance de alguma palavra perto dela ser a palavra ser? É isso que o classificador vai dizer. Sim, o ser é uma palavra de contexto que aparece, que é possível que ela apareça junto com a target word W, ou não, não é. Então, o classificador simplesmente me dá um par de palavras, uma que eu identifico como contexto e a outra que eu identifico como target, ele olha para aquele par de palavras e diz, sim, esses duas aqui, o C deve parecer perto do W. Ou não, não é verdade. Tá? Então, o nosso problema não é criar uma matriz, varrendo os documentos. Nosso problema é criar esse classificador, né? Alguém que diga sim ou não para um par de palavras. Só que, como é que a gente vai treinar esse classificador? Ah, a gente pega o conjunto de documentos que a gente tem e aquele conjunto de documentos vai te dizer, sim, ok, olha aqui, ó, o C aparece perto do W num monte de trechos dos documentos. O C não aparece perto do W num monte de outros documentos. Então, você tem exemplos positivos, onde o C, de fato, aparece junto com o W, eu observei isso nos meus documentos, ou eu tenho um monte de outras palavras que não ocorrem junto da palavra W. Esses exemplos eu tenho dentro dos meus próprios documentos. Então, eu treino o meu classificador com esse conjunto de texto que eu já tenho. Então, eu não preciso de ninguém para dizer, eu não preciso de uma pessoa para me dizer que isso aqui aparece perto daquilo. Não preciso. Basta olhar para a cara do texto. Então, eu consigo criar o classificador, treinar o classificador, ou adaptar, ou sintonizar, o nome que vocês queiram dar, simplesmente olhando um monte de texto, né? A gente antes não olhava um monte de texto para contar. Aqui a gente vai pegar um monte de texto para treinar o classificador automaticamente, não preciso ninguém para colocar a mão, tá? Então, essa é a ideia básica do Word2Vec, é responder essa pergunta. Será que uma palavra considerada uma palavra de contexto C deve aparecer perto de uma palavra que eu estou considerando uma target word data? Ele vai dizer sim ou vai dizer não. Sim, é verdade que esse aqui aparece perto daquele. Não, não é verdade. E aí eu tenho que treinar o classificador. A questão é como fazer isso. A ideia é bem clara. Como é que a gente faz isso é uma outra discussão. Então, daqui até o final da aula, eu vou dar para vocês alguma ideia de como é que esse classificador é construído. A gente precisa lembrar dos detalhes? Não. A gente só precisa lembrar da intuição como um todo. Os detalhes estão implementados nesses toolkits aí da vida, inclusive o que está no livro que eu recomendei vocês olharem com cuidado. Bom, essa intuição aqui é apenas uma intuição. Existem algoritmos diferentes para tornar essa intuição aqui algo computável algoritmicamente. Um desses algoritmos, que está descrito no primeiro livro da nossa bibliografia, é chamado skipgram. Tá? Qual é a intuição do skipgram? Bom, você olha para o texto, a coleção de documentos que você tem, né? E tudo que aparecer perto, naquele monte de texto, é considerado exemplos positivos. Então, cereja aparece junto com pai. Então, se você considerar cereja como uma palavra de interesse e pai como uma palavra de contexto,
Então, olhando um monte de documentos, é bem provável que as duas apareçam juntas. Então, seriam positivos, exemplos positivos. Se você considerar a palavra é, cereja e a palavra computador, as duas tipicamente não vão aparecer juntas no mesmo documento. Então, computador seria um exemplo negativo de contexto para a palavra cereja. E aí, eu tenho que treinar um classificador para distinguir quando as palavras ocorrem juntas e quando não ocorrem juntas. Então, eu tenho que aprender a distinguir entre as duas. Tá? O Skip Graham tem uma diferença fundamental aqui para o Word2Vec. O Word2Vec é um preditor que prediz se uma palavra ser deve aparecer junto com uma palavra W. É um processo de predição, tá? Então a gente teria que treinar um preditor. O SGN, o SGNS, é um classificador binário. Em dadas duas palavras, ele vai dizer sim, uma ocorre como contexto da outra, ou vai dizer não, essa não ocorre como contexto daquela. O processo de classificação binária é essencialmente um processo muito mais simples do que um processo de predição. Então, é de se esperar que a gente consiga produzir um algoritmo com essa cara que eu estou mostrando para vocês, de uma forma muito mais simples do que um preditor como esse daqui. Bom, tá bom. Então, vamos lá. De uma forma assim, mais precisa, vamos pegar esse exemplinho aqui como base e olhar o seguinte. Olha, imagina que abricó seja o W, seja a palavra que eu estou interessado. Bom, como é que eu pego o contexto? Olha só, vamos pegar uma janelinha de duas palavras antes e duas palavras depois. Então, por exemplo, nessa frase aqui, tablespoon of apricot jam, a peach, não sei o quê. Se você pegar abricó, pegar duas palavras antes e duas palavras depois, essa é C1, essa palavra C1, tablespoon, a palavra C2, of, a palavra C3, jam, a palavra C4, C1, C2, C4 seriam contexto para a palavra abricó. Então, eu tenho que treinar um classificador que me diga, ok, o abricó aparece com tablespoon, abricó aparece com jam, mas abricó dessa frase aqui não aparece junto do lemon. Lemon está muito distante do abricó. Então, eu vou ter que inventar um classificador que me diz qual é a probabilidade de uma palavra W, target word, aparecer junto de uma context word C. O mais aqui é dizer que é a probabilidade positiva, né? A probabilidade dos dois, de fato, aparecerem juntas. Bom, a probabilidade de não aparecer junta é o inverso dessa. Quer dizer, é 1 menos a probabilidade positiva. Então, isso aqui é a probabilidade, menos aqui, indica que é a probabilidade negativa do ser uma palavra de contexto para dado. Tá bom, o que eu fiz até agora? Nada. Até agora eu simplesmente introduzi a definição do P mais e do P menos. Aliás, aqui tem o exemplo do negativo. Esse aardvark é aquele bichinho estranho que mora lá na África, né? E que eu nunca tinha ouvido falar nele até que apareceu, até que eu estava estudando esse livro, né? Então, um exemplo de geleia e abricó são exemplos positivos. Um exemplo do abricó e desse bicho com esse nome estranhíssimo é um exemplo negativo. Então, a probabilidade disso aqui aparecer junto deve ser zero. A probabilidade disso aqui aparecer junto deve ser muito alta. Tá bom? Então, descobrir esses P's positivos e negativos é o objetivo do meu classificador. Bom, mas como é que isso é feito? Então, vamos lá. Como é que o classificador não diz sim ou não exatamente, ele diz
qual é a probabilidade de duas coisas serem uma target e outra contexto, ou não serem, né? Então, a probabilidade, se for muito alta, você diz, ok, então o trunque disso aqui é sim. Se for mais baixo, você diz, trunque disso aqui é não. Mas o que o classificador que eu estou falando aqui faz é estimar essa probabilidade. Então, o que o classificador faz é qual é a probabilidade, né, da palavra ser aparecer junto de uma target word dada. Só que aí, como eu estou brincando com essa história de vetores, o meu classificador vai responder a essa pergunta positivamente se o vetor que representa C for semelhante ao vetor que representa o dado. Então, olha só a minha bagunça aqui. Eu saí de uma coisa abstrata, P, né? O que é P? Bom, P é essa probabilidade, mas e daí? Como eu computo essa probabilidade? Eu agora vou inventar uma maneira de computar ou estimar a probabilidade a partir dos vetores que representam as palavras, né? Então, meu problema passou a ser um problema de tratar de vetores. E aí, a gente já sabe que dois vetores são semelhantes se a distância de cosseno deles for alta. Bom, a distância de cosseno, esquece a normalização, esquece a divisão pela norma. A distância de cosseno é essencialmente o produto interno dos dois vetores. A gente dividia pela norma do C, produto norma do W, só para normalizar. Só que agora que eu estou trabalhando com semelhança de uma forma assim, um pouco mais livre, eu não preciso normalizar, eu simplesmente digo que as duas palavras vão ser semelhantes se o produto interno delas for semelhante. Produto interno do quê? Não é das palavras, é dos vetores que representam as palavras. Bom, legal. Só que aí tem um pequeno problema. Produto interno, essa conta aqui, isso aqui, para ser transformado em probabilidade, eu tenho que fazer alguma coisa. Que probabilidade é alguma coisa que varia entre 0 e 1. Aquele produto interno é qualquer coisa. Então, não é uma probabilidade. Agora, existe uma forma, vou dizer, popular de transformar números ou funções quaisquer em probabilidades, né? É passar pela função sigmoide, né? Então, a função sigmoide é isso daqui. Você pega o x, eleva e elevado, isso aqui é elevado, né? Neperiano elevado a menos x, e faz essa continha daqui. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: olha, a probabilidade do C aparecer no contexto, como palavra de contexto dado, vai ser estimada pelo produto interno dos dois. Isso que eu escrevi aqui. Ou seja, eles são semelhantes se o produto interno for alto. Bom, só que aí o produto interno não é probabilidade. Então, não posso simplesmente pegar o produto interno e dizer, isso aqui é probabilidade. Não posso. Então, o que eu faço? Passo nessa função sigmoide para, de fato, transformar o produto interno em uma probabilidade. Né? Nota que aqui tem um negativo, aqui tem um negativo. Bom, e a probabilidade da palavra não ocorrer como contexto? Bom, se isso aqui é a probabilidade dela aparecer como contexto, a probabilidade de não aparecer como contexto é um menos isso daqui. Isso aqui é simplesmente um evento inverso, né? O não aparecer. Então, se vocês fizerem uma continha rápida, aqui tem um menos, bom, menos que menos dá mais, estamos aqui. Então, aqui eu tenho a probabilidade do C aparecer no contexto de W, estimada pelo produto interno, mas dando uma ajeitada aí com a função, desculpa, com a função sigmoide, aqui o sigma,
E a probabilidade do C não aparecer no contexto dado, negativo está aqui, é 1 menos a probabilidade dele aparecer. 1 menos, né? Evento negativo, né? Que é isso daqui. Então, maravilha. A gente já sabe estimar a probabilidade do contexto, a probabilidade do não contexto, estimado através do produto interno dos vetores que representam as palavras. Nota que aqui é o C boldface não itálico, aqui é o C itálico. Isso aqui é a palavra, isso aqui é o vetor que representa essa palavra. E a mesma coisa para o dado. Maravilha. Bom, só que aqui, quase lá, viu? Olha só o meu exemplo. O meu exemplo, isso que eu acabei de mostrar para você, C e W, é o W com C1, W com C2, W com C3, W com C4. E agora, se eu quiser pegar como contexto a janela inteira, abricó no contexto de tablespoon of jam A. Bom, aí já é diferente, não é uma palavra contra a outra, é uma palavra contra uma sequência de palavras. Tem problema, tá? Então, agora eu quero estimar a probabilidade de uma palavra ocorrer num contexto que representa uma lista de palavras de comprimento aéreo, tá? Bom, aí eu teria que considerar todos esses contextos, o que seria um tanto complicado. Então, a gente faz uma simplificação. A gente diz o seguinte, olha, as palavras que ocorrem no contexto, elas ocorrem de forma independente. Quando ocorre uma palavra e eu considerar a seguinte, o evento de ocorrer a primeira palavra e o evento de ocorrer a segunda palavra, eles são independentes entre si. Se eu fizer essa suposição aqui, na verdade, quando eu estou considerando aqui a sequência de palavras, como é independente, você multiplica as probabilidades. A probabilidade do C1 ocorrer no contexto dado, do C2 ocorrer no contexto dado, C3, C4, por aí afora. Então, cada uma dessas probabilidades da ocorrência da palavra no contexto, sendo independentes da outra, a gente estima a probabilidade do W ocorrer no contexto lista de palavras de comprimento aéreo como sendo produtório das estimativas da concorrência das duas palavras. O C1, CI aqui é um desses 6 aqui. C de 1 até L significa C1, C2, C3, C4, parará, até CL. Né? Então, o I varia de 1 até L para a gente percorrer essa sequência de palavras. Tá bom, produtório. Bom, só que aí a nossa famosa função logaritmo vem a nossa salvação para transformar um produtório num somatório, que é muito melhor. Então, a gente aplica logaritmo dos dois lados e o nosso classificador agora tem que se virar com o logaritmo da probabilidade, que é o somatório do logaritmo da probabilidade das duas palavras ocorrerem juntas. Então, é isso que eu tenho que me virar agora. Maravilha! Se vocês estão acordados e seguiram o que eu falei até agora, é tudo muito fácil, né? Eu simplesmente saí daqui, né? Supus que eu vou medir similaridade por produto interno, aí fiz umas continhas aqui com o sigmoide da vida, assumi uma coisa aqui que é independente e cheguei nessa conta. Bom, todo mundo satisfeito. Só tem um problema. Quem são os vetores? Né? Eu não cheguei a dizer o seguinte, olha só, as palavras vão ser... Aqui é palavra, né? Aqui é palavra, né? E o que é isso aqui? Isso aqui não é palavra, isso aqui é vetor. Então, como é que eu saí da palavra com vetor? Que vetores, ou dito de outra forma, que vetores eu vou usar para representar as minhas palavras? Até agora eu não disse muito como é que fazia isso, disse como é que onde é que a gente ia, não como a gente chegava lá. Aí tem um negócio legal. Olha só, imagina que eu construa duas matrizes aqui.
O que é esse D aqui? Isso aqui parece uma coluna, não é uma coluna, não. O azul, o verdinho é uma matriz, o roxinho é outra matriz. Quantas colunas tem essas matrizes? Um número de dimensões dos meus vetores. Então, a palavra daquele bichinho estranho, um aardvark, vai ser um vetor de D dimensões. O apricot que eu estava usando no exemplo, vetor de D dimensões. Sugar não aparece aqui, mas sugar seria um outro vetor, né? Sugar devia estar aqui. Então, eu arrumo duas matrizes. Uma matriz das palavras que eu quero considerar como palavras, e a outra outra matriz que eu considero contexto. Tá bom? Bom, tá bom não, porque eu só disse para você como é que arrumava os vetores. Já agora não diz como computa os vetores. Que vetores são esses? Né? Por enquanto é só arrumar verdinho, roxinho, vetores de dimensão D, vocabulário no azulzinho, vocabulário no roxinho, e aí? Quais são as bolinhas vermelhas? Ah, aí vem uma coisa estranha. Eu vou descobrir quais são esses vetores de uma forma que, a princípio, parece meio bizarra. Você faz essas duas matrizes e coloca como vetores das palavras coisas geradas randomicamente. Então, qual vai ser o vetor associado a abricó? Sei lá, gera randomicamente os valores e tasca lá no vetor do abricó. Quem vai ser desse bicho com nome estranho? Ó, gera aleatoriamente e tasca lá para ser essas bolinhas vermelhas. Então, esse algoritmo do skip-gram parece muito estranho. Ele começa com duas matrizes, a verdinha e a roxinha, que são geradas de uma forma completamente aleatória. E aí, o que é treinar esse algoritmo? Bom, treinar esse algoritmo é começar dessas matrizes criadas aleatoriamente e ficar mexendo nos valores dos vetores para que duas coisas aconteçam. Bom, que duas coisas aconteçam? Ah, vamos voltar aqui. Qual coisa que eu quero acontecer? Eu quero acontecer que o vetor que representa C e o vetor que representa W, quer dizer, os embeddings de C e W, devem ser vetores semelhantes se o C for igual a W. Então, treinar o algoritmo, treinar o skip-gram, significa você mexer nesses vetores de acordo de tal forma que palavras semelhantes tenham vetores semelhantes. E palavras que não ocorrem uma no contexto da outra tenham vetores dissemelhantes. Então, você começa com matrizes que podem ser matrizes bem grandes, né? Essa matriz tem uma dimensão que é qualquer coisa entre 50 e 1000. Tá bom, o número de colunas não é nenhum desespero. Mas o número de palavras é. O número de palavras do vocabulário decente pode ser da ordem de 10.000. Então, a gente teria duas matrizes de 10.000 linhas com, sei lá, 50.000 colunas que foram geradas automaticamente e eu quero ficar trocando os valores desses vetores de tal forma que, se duas palavras ocorrem uma no contexto da outra, os vetores delas são parecidos, são próximos entre si. Se elas não ocorrerem, os vetores têm que ser diferentes. Então, esse é o processo de treinamento, esse passo 3 aqui que eu escrevi em 3 linhas. Como é que a gente faz isso? Aí a gente tem que começar a pensar um pouco, né? O que eu quero que o meu algoritmo faça? Eu quero que ele minimize, o sinal aqui negativo é só para dizer que é um processo de minimização, né? Senão aqui seria maximização, né? Mas, enfim, eu estou fazendo um processo de minimização, aí eu simplesmente tasquei o menos aqui, de tal forma que a probabilidade do C
com alguma outra palavra que de fato é contexto do W, seja essa probabilidade multiplicada pelos exemplos negativos. Esse exemplo, o SG, esse algoritmo aqui, ó, Scriptgram, onde é que eu tinha escrito isso em algum lugar? Aqui. Aqui, ó. O Skipgram tem exemplos positivos, então esses aqui te dão uma probabilidade. Depois tem uma coleção de exemplos negativos. Esses também dão uma probabilidade, como 1 menos a probabilidade do positivo. O que eu estou fazendo nessa conta esquisita aqui? Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu quero minimizar a probabilidade de que duas coisas apareçam juntas quando devem aparecer, quer dizer, o contexto e a palavra, multiplicada pela probabilidade dos negativos, ou seja, o CNEG é uma coleção de exemplos negativos de palavras que ocorrem no contexto de C. O que é isso? É o conjunto de palavras que não ocorrem no contexto de dado. Então, eu tenho uma linha do positivo e um monte de linhas do negativo. Multiplica essa tralha toda e digo, eu quero minimizar essa tralha toda. O que aparece? O negativo é a minimização, até aí tudo bem. O que o logaritmo está fazendo aqui? Bom, como sempre, é uma maneira de você transformar produtos em somas. Então, logaritmo de produto é a soma dos logaritmos das parcelas. Né? Então, aqui é um produtório, aqui é um produto disso com isso, apliquei o logaritmo, soma, blá, blá, blá. Esse último passo aqui é aquela história da função sigmoide. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi dizer o seguinte, eu quero minimizar ou maximizar a probabilidade, minimizar o negativo dela, transformo os P's na conta que a gente já fez, via sigmoide. Então, o meu objetivo do meu algoritmo é minimizar essas coisas aqui. Bom, isso não é muita brincadeira, porque eu vou ter duas matrizes de um monte de colunas com montanhas de linhas e eu quero ficar brincando com esses vetores para minimizar aquela função. Intuitivamente, o que o algoritmo de aprendizado vai fazer é dizer o seguinte, olha só, Abricot e Gem não são coisas que deviam estar próximas, porque Abricot e Gem aparecem com frequência no mesmo contexto. Então, esse vetor aqui, verdinho, que representa o Abricot, e esse vetor aqui, que representa o Gem, esses vetores deveriam ser parecidos. Se eles não são, eu tenho que mudar os vetores para que eles se tornem parecidos. Então, a brincadeira do aprendizado é os vetores são randômicos originalmente. Então, eles estão no lugar certo, ou seja, palavras próximas têm vetores próximos e palavras distantes têm vetores diferentes. Se não estão, se não é isso, é verdade, eu tenho que mexer no valor dos vetores. É isso que esse algoritmo aqui faz. Mexe no vetor da geleia para ficar perto do vetor do abricot. E mexe nos vetores de matriz e Tolstói, ou aquele bicho estranho, esse bicho estranho aqui, para ficarem distantes desse vetor aqui. E esse algoritmo vai fazendo isso. Bom, acreditem se quiser, esse negócio funciona. Tá? Estocástico é que você aleatoriamente escolhe as linhas que você vai querer fazer essa brincadeira que eu acabei de falar. Isso é bem intuitivo que eu estou falando para vocês, não é nada computacional, mas o SGD, qualquer toolkit de machine learning tem o SGD pronto. Vocês não precisam implantar nada nem pensar muito. Vamos usar o SGD aqui para otimizar esse troço. Aí vai. Quantas épocas você quer? Bom, época é o número de iterações que você vai fazer no SGD.
Então, vamos otimizar esse trabalho. Ah, tá bom. Então, vamos treinar aqui com SGD usando não sei quantas épocas. Vocês vão escutar, se já não escutaram, isso um montão de vezes, né? Então, não é milagre. O SGD é um algoritmo extremamente importante para machine learning. Ele é que tornou possível você fazer esses que a gente chama de treinamento, né? Esse learning process de dados muito grandes. Se não existisse o SGD, não tinha deep learning. No fundo é isso. Tá? O que é SGD? Eu posso até dar para vocês uma apresentação que explica rapidinho o que ele é. Mas então, olha só peraí, deixa eu voltar aqui, que é mais fácil. Voltar para trás. A nossa saga aqui. A nossa saga eu peguei um monte de palavras, randomicamente associei vetores a essas palavras. Eu não sei qual é o vetor que representa a palavra. Eu só sei que o vetor que representa duas palavras, os vetores que representam duas palavras que são semelhantes, esses vetores devem ser semelhantes. E os vetores que representam duas palavras, uma que não aparece no contexto, a outra, devem ser vetores diferentes. É tudo isso que eu sei. Então, eu iterativamente começo com essa matriz randômica e iterativamente vou ajustando os vetores para que isso seja verdade. Quem é próximo tem vetores próximos, quem é distante tem vetores diferentes. E esse processo de treinamento é feito por esse algoritmo que eu não falei direito para vocês, que é o SGD. Tá? Então, intuitivamente, essa figurinha aqui está tentando descrever a mesma coisa que eu acabei de mostrar num pseudocódigo com 3 linhas. Precisa a gente entender essa tralha toda? No fundo, só precisa saber que eu vou pegar um corpus, vou pegar palavras, transformar palavras em vetores e depois ajustar os vetores. Se vocês também não quiserem entender nada disso, basta chegar ao seguinte: olha, estou aqui abrindo o meu PyTorch, ou sei lá, ou toolkit qualquer. Aí você diz, bom, agora eu vou carregar o modelo do vocabulário de português. Aí você vai lá no Hugging Face, tem aqui um modelo de embedding para português. Tá bom, carrega aquele modelo. O que significa isso? Essas coisas têm prontas. Esses vetores curtinhos, os embeddings, como a gente chama dessas palavras, já tem tudo pronto. Então, você simplesmente carrega do seu toolkit ou da sua plataforma favorita, carrega os embeddings e pronto. Meu vocabulário agora virou 1 zilhão de vetores. Quem computou isso? Alguém computou isso para a gente, deixou lá pronto, bonitinho. Então, essas matrizes aqui, eu não tenho que computar, eu simplesmente pego elas pré-computadas. O que eu tentei fazer na última, sei lá, 45 minutos aqui foi dar uma ideia de como é que esses embeddings são computados, esses vetores são computados. Mas isso tem tudo pronto. O ponto de computação é que a gente explica, 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 depois esquece tudo e tem tudo pronto. Tá? Bom, e aí, o que eu faço com esse troço? A gente pode fazer montanhas de coisas. Na verdade, o resto desse curso responde essa pergunta: o que eu faço com esse troço, desse monte de vetores? Tá bom, posso computar, como é que chama? Análise de sentimento, pode fazer resumo de texto, pode fazer isso, pode fazer aquilo. São as próximas aulas, né? Então, a gente vai passar o resto do semestre descobrindo como é que o que a gente faz com esses vetores para resolver problemas que são de linguagem natural. Esse aqui é a tônica da história. Não vou usar Prolog, não vou usar nenhum sistema de knowledge, representation, não sei das quantas, não vou criar regra nenhuma. Eu vou criar, são transformers que são sintonizados para resolver um problema ou outro. Onde é que estão esses transformers? Bom, a gente vai ver isso ao longo do curso. Tá bom? Bom, agora só para terminar aqui, essa história dos embeddings tem umas ideias interessantes. A primeira delas, eu já falei várias vezes, se você quiser descobrir se duas palavras são parecidas, você pode olhar os vetores delas. Ou seja, a gente está postulando
que duas palavras são parecidas quando elas ocorrem em contextos parecidos. Essa forma de computar os vetores densos, essencialmente é isso. Duas palavras são parecidas e ocorrem em contextos parecidos. Como é que a gente computou os vetores das palavras? Computando os contextos parecidos delas. Tão simples quanto isso. Tá? Bom, duas palavras podem ser consideradas semelhantes de segunda ordem se os contextos onde elas aparecem são semelhantes. Então, uma coisa é dizer que duas palavras são semelhantes quando os vetores são semelhantes. Outra coisa é dizer que duas palavras são semelhantes de ordem segunda ordem se os contextos delas são semelhantes. Aí tem um negócio super interessante que, a primeira vez que eu vi, eu achei muito interessante mesmo. É a ideia de como é que você raciocina por analogia usando esses vetores. Esse paralelogramo aqui é um dos exemplos. Por exemplo, a uva, a árvore onde você está a uva, é a vinha, né? A parreira, está aqui. Wine em inglês. Vine em inglês. A maçã dá em árvore, tá? Então, deveria ser verdade que maçã e uva estejam numa certa distância, bom, afinal de contas, tudo é fruta. E a, a vinha, de alguma forma, seja semelhante à árvore. Essa é a ideia do paralelogramo. Mas, na verdade, é mais do que isso. Se esses embeddings que a gente acabou de discutir, o Word2Vec, aquele que o Skippergamo computa, um outro que é bem popular chamado Glove. Então, você tem esses vetores. Então, se você quiser computar, então você pega o seguinte, pega o vetor de vinha, esse vetor de vinha deve ser algo próximo do vetor que é obtido subtraindo, olha aqui, o vetor de maçã do vetor de árvore e somando o vetor de grape. Então, como é que eu chego nesse vetor aqui? Você pega um vetor de maçã, subtrai do vetor de árvore, tá? Então, esse ponto aqui é um vetor no espaço de dimensão número 50. Isso aqui é um vetor no espaço de dimensão 50. Então, você subtrai esse desse e soma a esse vetor. O vetor que você obtém deve ser um vetor muito próximo do vetor que representa a palavra vinha. E isso acaba sendo verdade se esses embeddings forem bem feitos. E aí é generalizado. O exemplo clássico disso é o exemplo de rainha. Como é que eu obtenho o vetor representante de rainha? Bom, você pega o vetor de rei, subtrai do vetor que representa homem, soma o vetor que representa mulher. O resultado, isso aqui é uma soma, isso aqui é soma vetorial. O vetor resultante dessa soma vetorial deve ser um vetor próximo do vetor que representa a rainha, se os seus embeddings forem bem feitos. E isso é verdade. Vocês podem pegar os vetores do Glove e fazer essa conta e funciona. Mesma coisa, né? Paris menos França mais Itália deve ser um vetor parecido com Roma. Isso é muito interessante. O pior é que funciona, né? Então, para resumir essa parte do curso aqui, a gente, no começo, estava dizendo para vocês, não tem mais essa história de regra, coisa nenhuma. Hoje em dia a gente usa Transformer. Tá bom. Então, vamos aprender o que é Transformer. No curso tem o assunto Transformer, ele é um dos assuntos naquela lista de planejamento que eu tenho para vocês. Mas é mais do que isso. O que a gente quer é sair da ideia de que eu estou escrevendo regras em cima de textos, strings de caracteres, e, na verdade, trabalhar com a representação vetorial das palavras. O que essas duas aulas aí
de alguma forma, mostrar para vocês assim rapidinho, é como é que a gente pode fazer isso. Uma vez feito isso, eu posso começar a fazer perguntas do tipo, é, quando os dois documentos são semelhantes ou quando as palavras são semelhantes. O único problema da aula passada, em comparação com a dessa, é que na aula passada a gente tinha uma forma de representar palavras por vetores relativamente simples. Você contava a frequência, né? Quantas vezes uma palavra corria no documento, ou quantas vezes uma palavra corria no contexto de outra palavra. Então, pegava texto e, enfim, contava qual a ocorrência e criava as matrizes e vamos em frente. Isso funciona. Só que não dá um resultado tão bom quando você criar vetores mais densos, vetores com menos dimensões e com menos zeros. Só que criar esses vetores densos não é um processo de simplesmente contar com a ocorrência. É um negócio bem mais complicado, né? A aula de hoje tem um nível de complexidade muito maior do que a aula passada. O Word2Vec e o Skipgram, aquele algoritmo que eu esbocei para vocês, são maneiras de criar esses vetores densos. O Glove é outro que tem pronto. Então, lá no Hugging Faces tem várias representações, vários embeddings para as palavras que vocês simplesmente passam. Alguém já computou isso para vocês, né? E aí a gente pode trabalhar com esses embeddings densos, né? Essas representações mais densas, e isso dá um melhor resultado do que trabalhar com as representações menos das representações da aula passada, tá? Bom, tudo isso que eu comentei com vocês está nesse livro aí do o nome dele é estranhíssimo, Zuravsky, e do Martin. Esse livro tem um começo com bastante coisa. O capítulo que a gente está falando já é lá pela metade do livro. De certa forma, da metade do livro para o final é que as coisas começam a ficar interessantes. O outro livro, deixa eu parar aqui.